Saravalli, o dado do dia, né? O IPCA 15, subindo 0,11% aí, trazendo inclusive alguns componentes um pouco mais complicados ali no meio, né? Serviços subjacentes, aceleração de alguns núcleos. Mesmo assim, a gente vê uma queda aí nos DIs. Queria entender um pouco da percepção se a inflação segue complicada, segue trazendo algumas notícias um pouco mais de apreensão, como que isso vai nortear, né, os próximos passos, seja da política monetária, seja do próprio mercado, porque a inflação está no radar aqui no Brasil. Boa, até esse dado, de certa forma, foi surpreendente no lado negativo, né? Tudo mais constante, as projeções eram muito mais amenas, muito mais contidas e os dados vieram bastante ruins, de uma forma geral. Lembrando também nessa composição, vamos primeiro dar um passo atrás, né, falar um pouquinho sobre o IPCA. A gente teve 2024 já um IPCA que eu chamo desconfortável, tá? Aí lógico que aqui fica a dúvida em relação ao adjetivo que você vai utilizar, se a inflação está descontrolada, desconfortável. E eu utilizo ainda muito a palavra desconfortável. Assim como foi 2024, 2025 pode ser talvez ainda pior. E essa é a preocupação em relação depois desse IPCA 15 de hoje. Tá? A gente já viu alguns bancos, até o próprio Itaú, muito além do que está sendo apresentado no próprio Boletim Focus. Então o Boletim Focus está bastante atrasado em relação à projeção do IPCA para esse ano e outras casas, outros grandes bancos, outros economistas. Então a projeção vai caminhando para patamares superiores, ou seja, nas próximas semanas a gente deve ver Boletim Focus sendo revisto para cima todas as semanas no IPCA, né, a expectativa para esse ano, né? Passamos de 4 para 5, talvez caminhando para 6% ou até mesmo acima de 6%. Qual que é a minha preocupação ali no IPCA de hoje? Não só o número, né? Mas principalmente quando a gente olha, né, para alguns setores, alguns segmentos como serviços, alguns segmentos que são mais sensíveis à política monetária, eles estão piores, né? Vieram piores do que a projeção. Ou seja, também parafraseando aqui, utilizando as projeções do próprio Itaú, que foi uma projeção recente, né? Estou utilizando porque foi uma projeção recente atualizada, talvez a nossa Selic ela não vá para 14, 15 e talvez mais próximo de 16%. O número do Itaú, né, especificamente, é que a Selic vai ter que ir até 15,75%. É um patamar muito forte, muito alto, né? E o Banco Central vai ter que sinalizar isso na próxima reunião ou nas próximas reuniões. Ou seja, esses dois aumentos já contratados talvez não sejam suficientes. E esse é o debate, né, Felipe? O debate dessa semana foi justamente isso. O que o governo pode fazer, né, que impacte o fiscal ou não, né? Tentar alternativas que não impactem o fiscal, mas tentar alternativas que possam reduzir algumas alternativas bastante polêmicas, né? Embora tenha outros modelos empregados na Europa, nos Estados Unidos, mas bastante polêmicas, para tentar controlar um pouco desse comportamento dos preços. Tá? Então, em resumo, a minha preocupação e o adjetivo que eu tenho utilizado ainda continuamos tendo uma inflação bastante desconfortável aqui no Brasil. Quando principalmente a gente abre o IPCA, e sempre a provocação que eu deixo aqui para você que é telespectador, a gente lembra, né, se eu tiver essa inflação, como o Felipe colocou, de serviços, alguns segmentos, né, em torno já quase de 1% ao mês, qual que vai ser o patamar de inflação no ano, sem fazer muita conta aqui, sem fazer muita matemática, tá? E essa inflação que você está sentindo no bolso, essa é a grande preocupação. É lógico que a gente tem algumas notícias boas, positivas nesse começo de ano. Acho que a grande notícia positiva que ajuda é o próprio câmbio, né? Acho que ninguém esperava o câmbio se arrefecendo, foi um movimento muito externo, né, exterior, o dólar se desvalorizando em relação a diversas moedas, mas isso também pode ajudar um pouco a inflação, as expectativas de inflação para esse ano de 2025. Tá? Então, fico até surpreso, né, com esse movimento das curvas de juros, né? Mas o recado foi um recado que a inflação deve, na minha opinião, continuar um patamar desconfortável nesse ano de 2025, como a gente já viu, né, nesses últimos dias, ou primeiro dia de 2025, né, o governo coloca um assunto de inflação, coloca um assunto de inflação. Então, a inflação é um assunto também que incomoda bastante o governo. O governo talvez vai sinalizar mais medidas para tentar conter essa inflação.